Qual a diferença prática do fluxo líquido para o pastoso? Tanto faz usar um como o outro? Vamos lá, então, pessoal, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, David, para você, vamos lá, você fez a pergunta para mim, eu vou passar para você que constantemente solda também. Usa os conhecimentos do curso de eletrônica fácil, está cada vez com mais mão na massa na área de soldagem. Para você, em que situação você prefere usar fluxo líquido ou fluxo pastoso? Ou para você os dois têm a mesma função? Fala um pouco mais sobre isso. Bom, aqui eu tenho um grande problema por conta da região onde eu moro, que é um problema de oxidação, né? Então, região litorânea, as placas que chegam aqui para mim, elas chegam com muita sujeira, uma camada de oxidação muito forte. Então, para fazer as soldagens eletrônicas, se eu não fizer uma boa limpeza na placa, eu acabo que não consigo fazer uma boa soldagem também. A solda não tem uma molhagem bacana, ela não fica legal, às vezes acaba nem soldando direito, o componente fica solto com uma resistência mecânica muito ruim. Então eu preciso fazer um procedimento ali para antecipar essa boa soldagem. E o meu aliado, meu grande aliado aí nessa soldagem, nessa antecipação, nesse processo inicial, é o fluxo, né? Ele quem vai me auxiliar aí numa soldagem bacana. Então, em que condição eu uso o líquido e em que condição eu uso o pastoso? O fluxo líquido, quando a placa está limpinha, que ela está bacana, que a oxidação não é tão grande e tá legal, dá para fazer uma soldagem bacana, eu uso o fluxo líquido. Ele vai garantir que a minha solda tenha uma boa molhagem, se espalhe direitinho pelo terminal, fica bem bacana. Acontece, eu acabo usando muito mais o pastoso porque ele tem uma ação mais efetiva. Ele é um pouquinho, ele vai mais fundo ali na hora de remover a oxidação. Só que eu também tenho que ter um outro cuidado aqui, né? Que é, usando o fluxo pastoso, depois eu tenho que garantir uma boa limpeza também, né? Porque ele é uma substância ácida. Então, uso o pastoso, ele garante uma soldagem bacana, retira, sai. Colocou o pastoso aqui no litoral, já sai uma camada preta da parte onde eu vou executar a soldagem. E aí já fica em cima do fluxo pastoso. Fica cheio de bolinha preta. Fiz minha soldagem, tá bonitinho, né? Não tá o cocôzinho de pomba ali, tá bem bacana, faço a limpeza e tá tudo certo. Então, em condições mais leves de oxidação, no equipamento limpinho, eu uso o fluxo líquido. Uma condição mais extrema de oxidação, aí eu já passo para o fluxo pastoso, que também eu não preciso ficar aplicando toda hora. Eu ponho um pouquinho, eu uso a solda, faço a soldagem e ele continua ali em volta, então eu não preciso aplicar. Já o líquido, ele evapora. Eu ponho o líquido, coloco a solda, aqueço o terminal, o líquido vai embora. E aí ele também já não precisa fazer aquela limpeza, né? Depois passo um alquinho ali para deixar zero bala, fazer um trabalho de qualidade, mas nessas duas condições que eu uso o líquido e o pastoso. Perfeito. Então, pessoal, para complementar, olha só, fluxo líquido eu gosto muito de usar para componentes PTH, tá bom? O que é o componente PTH? O componente PTH é aquele componente que o pino atravessa o furo, ó. Então é o componente que o pino atravessa o furo. Então, olha só, o componente está aqui, barra de pinos, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, o terminal atravessou o furo, você vai soldar aqui do outro lado, ó. Então, para você soldar componente PTH, o fluxo líquido, ele é muito bom. Funciona muito bem, tá? E para componente SMD, eu prefiro pastoso. Por que eu prefiro pastoso? Porque o SMD, ele impõe ao técnico uma dificuldade de alinhar o componente na placa eletrônica. Quando você vai soldar um resistor SMD, um CI SMD, um transistor, um MOSFET, um regulador de tensão, um diodo, um indutor, seja o componente que for, 90% do processo ideal de soldagem depende do alinhamento do componente na placa. Ou seja, se você não alinhar cada terminal do componente, que é chamado de lead, com a ilha de solda que ele vai ser soldado, que é chamado de pad, isso faz com que a sua solda possa ficar mais fácil de ser feita ou mais difícil.
Ou seja, um componente muito bem alinhado, ele traz uma solda de sucesso com uma chance muito maior de acontecer. E moral da história, como é que você vai alinhar? Você tem muitas aulas de soldagem SMD aqui no Eletrônica Fácil, tá, pessoal? Beleza? Depois digita aí no YouTube, soldagem SMD, Eletrônica Fácil, tem muitas aulas falando sobre isso, na prática, tá? Você vai colocar lá o fluxo, e aí o que você vai fazer? Você vai derreter a solda e vai fazer o alinhamento lá do circuito integrado, por exemplo. Só que se você errou o alinhamento de primeira e colocou o fluxo líquido para fazer essa soldagem, o líquido evaporou. Evaporou, você perdeu a função dele. O que você vai ter que fazer para poder voltar a fazer um alinhamento com uma soldagem show de bola? Mais fluxo líquido, aquece de novo, com a pinça lá bonitinha, lá, alinha, opa, ficou bom, top. Se não fica bom, o que você vai ter que fazer? Mais fluxo líquido. Ou seja, com o fluxo líquido, você não tem muita chance de retrabalhar a placa com ele agindo para fazer limpeza de oxidação, facilitando a molhagem da solda por toda a ilha terminal do componente. Já o fluxo pastoso, quando você usa ele na prática, ele não evapora, ele não é volátil. Então você usa, solda o seu componente eletrônico na placa eletrônica e ele fica na ilha de solda. Ou seja, quanto mais você precisa ali aquecer, mexer na ilha de solda, mexer no terminal do componente ali, alinhar o componente e tal, ele vai continuar limpando a oxidação, ele vai continuar limpando a impureza, ele vai tirar todas as impurezas para você fazer uma soldagem com qualidade. E você não vai perder a função dele. Então, o pastoso Pro SMD, como ele fica na placa, ele traz para você uma flexibilidade muito maior para você garantir o alinhamento e a soldagem faixa preta de forma top de linha. Porém, o que acontece, como o nosso querido David falou, o fluxo líquido ele é no clean. Por que ele é no clean? Porque ele é volátil. Aqueceu, ele age e evapora. Não precisa de limpeza, tá bom? Já o pastoso, ele não é no clean. Então, se você deixar na placa eletrônica, como o fluxo, para limpar a oxidação, ele tem a sua característica ácida, e aí a acidez do fluxo, ela pode ser dividida em 3 tipos. O fluxo R, o RA e o RMA. E é claro que daí a diferença de um para o outro depois vai ficar para uma outra Masterclass do Eletrônica Fácil. Mas quanto mais ácido é o fluxo, se ele ficar na tua placa no decorrer do tempo, ele vai fazer gerar uma oxidação na ilha que você soldou. Então, olha só, aí você vai ter o efeito contrário da ação do fluxo. Porque o efeito inicial primordial, o que é? Limpar a oxidação e deixar a solda faixa preta. Só que daí, se você não limpou ele, no decorrer do tempo, ele próprio ajuda a fazer a corrosão, a oxidação, a depreciação da tua soldagem eletrônica. Então, pessoal, o fato é o seguinte, que você tem que sempre limpar todo o excesso de fluxo com álcool isopropílico, usando lá a escovinha antistática, paninho antistático, para que a tua placa fique brilhante, ausente de fluxo e a sua soldagem possa durar com muita qualidade e show de bola por muito e muito, muito tempo, tá bom? Vantagem do fluxo líquido, não precisa limpar. Colocou, soldou, top. Desvantagem, altamente volátil. Então, quanto mais vai soldar, mais tem que aplicar. Vantagem do nosso querido pastoso. Aplicado uma vez, enquanto você não faz a limpeza, ele continua e ajuda você a fazer a sua soldagem eletrônica de forma faixa preta. Desvantagem, você tem que fazer o quê? A limpeza constante para que não fique resíduo na placa eletrônica, tá bom? Espero que tenham curtido, gente, essa diferença do fluxo líquido pastoso. Coloca aqui no campo de comentários qual que você prefere. É o líquido? É o pastoso? Ou é também a pasta para soldar? Qual é o que você prefere? Que não foi o tema dessa pergunta, mas já tem vídeo aí no canal Eletrônica Fácil. Deixa aí no campo de comentários. Deixa o seu like, a sua inscrição no canal. É claro, não, você está perdendo tempo, não ainda baixou o nosso e-book gratuito lá no cursoseletronicafácil.com.br. Acesse o link aí da descrição do vídeo, comentário fixado, cursoseletronicafácil.com.br. Baixe esse livro gratuito de mais de 270 páginas para você desbravar de forma show de bola, começando do zero o fantástico mundo eletrônico conosco, porque juntos somos mais fortes.
chegamos mais longe e sim fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. E é claro, se quiser fazer um curso completo para aprender eletrônica do zero à faixa preta, vem para a família Eletrônica Fácil, tá bom? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus, like, inscrição no canal e vamos para cima.